Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Hoje é dia 11 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao canal Luz e Sombra. O meu nome é Paulo e no canal e neste vídeo você vai receber energia e informação para que você receba mais uma peça do quebra-cabeça cósmico que somos. Vem comigo e preste bastante atenção até o final deste vídeo. Para que se compreenda de maneira clara e na prática como acontece a manifestação dos seres, é fundamental falarmos e que saibamos a respeito de física. Porque a física é a ciência mãe de todas as outras demais ciências que existem e, através da física, é que se chega a conclusões sobre a terceira dimensão, sobre esse planeta, sobre toda a nossa vivência na face da Terra. E a física, há quase 200 anos, passou por uma transformação de paradigma, por uma revolução, através de um experimento, que foi o experimento da dupla fenda, o que originou um ramo, uma ramificação da física, que é chamada de física quântica. E vários outros mais experimentos que foram realizados após esse experimento da dupla fenda, foi-se comprovando que, anterior a qualquer tipo de partícula, de matéria que existe e que a física estuda, estudou e irá estudar, tem-se um fenômeno, ou melhor dizendo, um estado que é chamado pela física quântica de vácuo quântico. E o que seria o vácuo quântico? O vácuo quântico é um oceano primordial de energia e, em última instância, de informação. E há pouco menos de uma década foi comprovado lá em Genebra a existência deste vácuo quântico, quando se descobriu a menor partícula existente nesse universo que emerge deste vácuo quântico, que é o bóson de Higgs. Bóson significa partícula e Higgs é o sobrenome do físico que descobriu este fenômeno que acontece o tempo todo. Ou seja, nesse exato momento do vácuo quântico está se saindo inúmeros, infinitos, e de maneira constante irá continuar saindo e emanando bósons de Higgs. Assim como uma casa precisa de vários tijolos para que se levante as paredes da casa e aí ela tem-se o formato da casa e por aí vai, foi necessário se juntar vários tijolos para que isso acontecesse. E em termos de matéria, e mais precisamente falando, em termos do nosso corpo físico, que é feito de carne e ossos, ele constantemente e se mantém assim com uma organização de subpartículas até chegarmos a partículas mais palpáveis e até mais visíveis para os nossos sentidos. Então imagine que emana-se do vácuo quântico infinitos bósons de Higgs que se unem e aí eles formam uma outra subpartícula que se chama quark ou supercorda, e o quark ou a supercorda vai se unindo a outros quarks e supercordas e formam o que a gente conhece como
próton, nêutron e elétron. E essas três subpartículas que foram criadas da junção de várias outras subpartículas, juntas, quando se unem, elas formam o que a gente conhece como átomo. Ou seja, um próton, um nêutron acoplado e um elétron circulando em volta. E esse átomo, quando ele se une com vários e vários outros átomos, eles formam moléculas, que já são aí, em termos físicos, uma organização mais visível, mais, até, vamos falar assim, mais sólida, mais concreta e até maior para nossos sentidos. E quando você junta várias moléculas, e a diferença que vai ter dessas moléculas é o que vai tornar, por exemplo, a parede, outro tipo de molécula vai tornar a madeira, outro tipo vai constituir o ferro, e quando se junta várias moléculas, falando do ser humano, formam-se células. E essas células, quando se unem, formam órgãos. Forma meu cérebro, o seu coração, formam os olhos da sua mãe, os cabelos do seu pai, forma-se você inteiro. Veja bem, ficou bem claro agora que você tem toda essa organização em termos físicos, em termos de matéria, e, em última instância, tudo isso está emergindo e está sendo mantido pelo vácuo quântico, pelo oceano primordial de energia que permanece e está abaixo, no fundo, no âmago de tudo isso. Excelente. Agora você sabe como se manifesta, como é estruturado o seu corpo físico. Carne e ossos que você é feito e tudo à sua volta que também é feito. Agora é muito importante você prestar bastante atenção daqui para frente no vídeo, porque abaixo dessas subpartículas, tudo antes de ser energia, tudo antes de ser um oceano primordial, é informação. Porque para nós que estamos na terceira dimensão, será informação. Em termos metafísicos, o vácuo quântico é Deus, é o todo, é o Criador. Porque quando se levanta-se todas essas comprovações científicas, físicas, de que existe um oceano primordial de onde tudo, em termos de partícula, emerge, esse oceano primordial tem-se uma complexidade, uma profundidade de ser inimaginável, já que um bóson de Higgs, quando se une e vai se unindo, vai se formando outras partículas até formar-se toda essa inteligência biológica que tem-se um corpo físico. Mas esta manifestação do nosso corpo físico, feito de carne e ossos, que acontece nesta dimensão, que é a terceira dimensão, que se é explicada em comprimento, largura e profundidade. E um outro fato que vai comprovar que você, eu e outros seres mais existentes na terceira dimensão possuem mais do que um corpo físico é o fato de que você está aqui agora assistindo este vídeo e as informações que eu estou te passando e tudo o que está aqui também está te passando, está fazendo com que você tenha pensamentos e, mais importante ainda, certos sentimentos. E esses pensamentos e esses sentimentos que você está tendo, eles se originam de algum lugar em você. E
O que explica e comprova este fato é toda a sabedoria vinda lá do Oriente a respeito de sermos, na verdade, constituídos de 7 corpos informados, sendo um desses 7 o corpo físico. E os outros 6, na verdade, representam, na manifestação do seu ser e de qualquer outro ser, e principalmente o ser humano, uma redução, uma organização, uma estruturação hierárquica da manifestação, da emanação, da energia emanada do vácuo quântico. Que na prática, falando de ser humano, é chamada, em termos metafísicos, de centelha divina. Centelha divina é um pedaço do todo, uma emanação do Criador, uma individuação de Deus. E esse fenômeno, essa emanação da centelha divina, foi emanada pela necessidade e natureza natural e espontânea do todo, do vácuo quântico, que é a necessidade de expandir-se, de crescer-se, de evoluir-se, e em termos filosóficos, de amar, de ser alegre, de ser feliz e etc. E essas necessidades do todo não podiam ser manifestas através de cada individuação, de cada centelha divina que foi emanada, se não se aplicasse uma espécie de jeito de fazer com que essa parte do Criador, essa parte do todo, se esquecesse de sua essência, que é igual à do todo. Porque se ele ficasse individuado nele mesmo, não haveria crescimento, não haveria expansão, ele não ia expressar toda a sua natureza de amar e de ser. Então, justamente por isso, ele emanou centelhas e mais centelhas. E nisso, quando a centelha foi emanada, ela foi coberta por um véu que fazia com que, temporariamente, não se fosse percebido por esse pedaço todo que ele é o próprio Criador, que ele é Deus. Porque, desta forma, é possível uma centelha se relacionando com outra centelha agregar informação e energia, e isso, nas centelhas, gera no todo expansão, crescimento e, em termos filosóficos, mais alegria, mais felicidade, mais amor incondicional. E na criatura que está vivenciando com a centelha acoplada, mais amor incondicional, mais alegria sobre-humana. Mas, no mesmo passo que esse véu invólucro na centelha divina, que é o vácuo quântico, gerou essa dinâmica toda dentro do todo, e isso faz com que o todo cresça através de nós que somos criaturas dele, o livre-arbítrio também foi, se necessário, de ser implantado em todo o ser que possui uma centelha divina, para que se fosse possível esse ser vivenciar, escolher qual caminho, qual será, por exemplo, o sexo que vai nascer numa determinada encarnação, e por aí vai. E isso também, consequentemente, traz algumas consequências. Porque se um ser que tem uma centelha divina, mas que temporariamente se esquece que tem tal poder, que é um poder de cocriar a sua realidade,
e que ainda tem um livre-arbítrio em si, se relacionando com outros infinitos seres que também têm tal formato de ser e livre-arbítrio, os conflitos inevitavelmente nasceriam só por estes fatos de organização da inteligência suprema que é o todo. E ele sabia que seria desta forma. E através disso, de todos esses conflitos entre as centelhas individuadas com esse ego e esse livre-arbítrio, por mais que seja pequena, uma ínfima parte dessas centelhas ignorassem e não aceitassem que esta é a sua real natureza, que lá no seu âmago existe uma centelha divina que é o próprio Criador, e aplicassem o seu livre-arbítrio na vivência nos outros seres, fazendo e desfazendo aos seus próprios interesses apenas, e não a jornada da centelha divina, estes seres, que seriam, na prática, opositores à essência do todo, inevitavelmente iriam criar em si mesmos algo que a física dá o nome de antimatéria, ou energia negativa. Os gregos chamavam de somatização. Por quê? Todo ser que tem centelha divina, ego e seu livre-arbítrio, possui um campo eletromagnético que funciona como uma contabilidade, que quando se faz o bem, faz coisas positivas e etc., quando se sai energia desse campo, energia positiva, gera-se créditos, agrega-se energia positiva nesse campo eletromagnético desse ser. Mas quando esse ser que tem todo esse poder de cocriação, com o seu ego e livre-arbítrio, optam por ir contra a fluência divina, que é fazer o bem, ajudar na capacidade máxima, trabalhar na capacidade máxima, estudar na capacidade máxima, etc., eles têm aí, por livre-arbítrio, a escolha de trilhar um caminho onde, se é preciso, talvez amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a séculos, ou daqui a milênios, limpar toda essa somatização agregada por ir contra todos esses fatos que foram comprovados cientificamente pela física e ganharam mais significado e profundidade através da espiritualidade, terão de fazer. Terão de expurgar, de limpar, de passar por várias e várias catarses para se desembaçar, tirar todo esse entulho que está tampando, que está encobrindo a centelha divina que esse ser possui. Porque esse ser não deixou de ter centelha divina. Ele só optou por fazer essa jornada que é contra o todo, mas que no final, por muito sofrimento, por muita dor, por muita catarse, por muita antimatéria em cima, colocada em cima da centelha, vai ser necessário de ser retirado. Isso só falando em termos de emanação, de livre-arbítrio. Porque depois de emanado, o ser precisa se unificar, entrar em fase com o vácuo quântico, entrar em fase com o Criador, para que o Criador, através da criatura, manifeste todo o seu potencial de ser o bem, de fazer o bem e de ser amor incondicional e alegria em vida, na vida prática. Seja na terceira dimensão, seja nesse planeta Terra, seja em qualquer outro planeta desse sistema, dessa dimensão ou em qualquer outra dimensão. E este fato gera então um conflito e um problema para que essa unificação acontecesse. Porque esses outros seres, e também o ser que não descobriu e se rendeu à centelha divina, eles, além de perder tempo
seja nessa vivência aqui e nesse momento da evolução que ele esteja, ele está atrapalhando os outros irmãos a evoluírem. E quando, além de atrapalhar, eles ainda dificultam o processo dos irmãos que optaram pela jornada da centelha divina. E por esses seres é feito e desfeito de N formas negativas a obstrução e problemas e dificuldades para que acontecesse o que de fato, e foi comprovado, é o que é mais de bom para todos os seres. E na prática do dia a dia, o que seria isso? Seria, por exemplo, um irmão, um ser humano que tem a centelha em uma dada situação e a centelha naquele momento não é a comandante da vida desse irmão, na verdade está o ego ali, e pelos interesses do ego, esse ser manipula, controla e até chega a matar um outro irmão que tem uma centelha, ali atrapalhando a vivência dele, que está ali tentando evoluir, expandir e deixar a centelha brilhar. E nessa situação, o todo viu-se mais um problema a ter que ser resolvido. Porque esse fato de um ser matar outro acontece constantemente na face do planeta Terra, todos os dias, quase que o tempo inteiro. E este fato, tanto para o ser que estava entregue a vivenciar a jornada da centelha divina, e também o ser que é contra esta realidade, este fato, o todo criou, após muito pensar sobre, após emanar toda essa problemática, seres com livre-arbítrio, que são contra essa natureza, que são contra o todo, que criam aí na prática a dualidade, que em última instância não se existe porque o todo é amor e alegria. E além de irem contra, interfere nos que estão decididos a se unificar e que também manipulam os que ainda não reconheceram a centelha em si, foi-se criado a possibilidade de qualquer ser dentro do todo reencarnar e continuar, ou em termos de somatização dos que são contra a essência do vácuo quântico, pudessem pagar os seus débitos, limpar toda essa antimatéria que eles agregaram por e contra e fazerem com que outros não entrassem em fase ou interceptarem os que estão em fase. Por isso que até este fato da reencarnação não ser aceita por todo o restante da população, já inevitavelmente colocam os que não aceitam em uma situação negativa, e também deixando estes como massa de manobra dos irmãos que optaram ir contra a essência do todo. E este assunto é tema do próximo vídeo que teremos aqui no canal. Se este vídeo te nutriu e fez com que você expandisse a sua consciência, deixe um seu like e compartilhe com alguma pessoa que já esteja inclinada ou não, e assim você também gera créditos na sua contabilidade cósmica. E não menos importante, é um prazer e eu vou fazer o que tem que ser feito. Um abraço e até o próximo vídeo.